Olá, muito boa tarde. Eu sou o Sargento Pérez. O Show da Tarde está de volta ao vivo na Prime TV. Estamos ao vivo para a Grande Florianópolis. Obrigado a você, meu amigo. Obrigado a você, minha amiga, por mais um dia, mais um programa, mais uma entrevista, nos prestigiando. A sua presença, a sua companhia é muito importante para todos nós do programa Show da Tarde e para a Prime TV. É sempre uma honra, é sempre uma alegria saber que você está aí nos acompanhando de segunda a sexta-feira. Muito bem, agora eu tenho mais uma entrevista. Meu entrevistado eu já conheço, conversamos em uma entrevista anterior. É um tema muito bacana, muito relevante. O meu entrevistado é o Cris Artiero. Ele é terapeuta especialista em acupuntura. A acupuntura é uma ciência, ele vai explicar para nós, que é muito importante, é uma ciência milenar. Inclusive agora a gente está passando por regulamentação. Vou deixar para que ele fale sobre isso. Muito boa tarde, Cris. Seja bem-vindo mais uma vez no programa Show da Tarde. Tudo bem? Boa tarde, obrigado. Eu que agradeço a nova oportunidade. Então aqui veio o assunto que veio dessa semana agora, que agitou um pouco o mundo da acupuntura e dos acupunturistas, né? Foi justamente agora o projeto de lei de regulamentação, né? Na verdade, o projeto de lei veio com uma notícia muito positiva para a classe profissional. Que no projeto de lei foi trazido, né, como os profissionais que usem o nome acupunturista e exerçam a acupuntura, como profissionais que tivessem uma pós-graduação em acupuntura, uma graduação em acupuntura, um curso técnico em acupuntura ou uma experiência de 5 ou mais anos comprovada, ainda que sem diploma, mas que até o momento da lei entrar em vigor. Então isso, da maneira com que a lei foi colocada e está escrita, né? Então, mas esclarece muitos problemas que o pessoal trazia. Mas quem é que deve exercer acupuntura? É somente médicos, somente fisioterapeutas, enfermeiros, toda aquela saúde? Quem na área de saúde pode exercer acupuntura? Então, no caso, quando se faz, por exemplo, um curso técnico, tu passa a ser um profissional de saúde, mesmo antes não tendo nenhuma bagagem prévia, mas agora tu passa na classe profissional de saúde. Então, em princípio, antes não era, mas passa a ser. Então, o processo da regulamentação vem de uma maneira muito positiva. Esclarece e mostra para toda a população que o exercício da acupuntura não é tão restrito. Então, é estimado que 160 mil profissionais sejam beneficiados com a aprovação dessa lei. Agora está na Câmara dos Deputados, agora está esperando o resultado do Senado, né? Mas, como está escrito, é bem muito positivo os resultados. E a repercussão, claro que vai ter agora as escolas de acupuntura vão fazer algum reajuste, uma nova adaptação, tanto para as possibilidades de cursos técnicos, graduação e pós-graduação, né? Maravilha. Fale um pouquinho da história da acupuntura, que as pessoas que estão nos assistindo. Tem muita gente que às vezes ainda não conhece essa ciência, né? Uma ciência milenar, a acupuntura. E quando que ela começou, quais são os primórdios e qual foi as primeiras aplicações que usaram a acupuntura? A acupuntura começou daquele jeito acidental. Foi como numa guerra de um soldado com uma flechada no pé. Acabou que melhorou de males do estômago. Então aí começou a ser ideia, mas muitas vezes uma região do corpo pode ir de outras à distância. E o conselho que o perfurar o corpo poderia ser usado como terapia. Claro que sob condições bem controladas, né? Não somente furar de maneira aleatória, em locais específicos do corpo de maneiras adequadas. Como hoje está todo o estudo da acupuntura, né, na atualidade. Então, quando veio a maneira como é a parte histórica, tudo começou a ideia, o conceito começou numa guerra, numa acidental, mas depois logo começou a usar muito pedras, lasca de osso, depois começou a vir os metais e até hoje como está o ácido inoxidável de agulhas finíssimas, né? Como hoje se faz, de cerca de 0,25 a 0,45 milímetros de diâmetro, né? Então, muito da parte da acupuntura, então, na China, por exemplo, é multidisciplinar. Lá médicos aplicam, fisioterapeutas, enfermeiros, até pessoal de artes marciais conhece a acupuntura e também exerce na China. Então, com a lei contra a regulamentação, permite esse acesso da mesma maneira que a gente vê a acupuntura na China, onde é o berço da acupuntura, a gente vê também uma maneira regulamentada, clara, de poder exercer a acupuntura no Brasil também.
E no Brasil, quais os profissionais estão autorizados, né, que agora vai ser regulamentado, mas antes já muita gente já trabalhava na área. Quais os profissionais que mais utilizam essa ciência para fazer tratamento no Brasil? Existe, você poderia explicar quais são os Então mais... nós teríamos as pós-graduações, aí qualquer profissional que já tem uma graduação em área de saúde, como caso médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, farmacêuticos, por exemplo, como também, também tem cursos técnicos de acupuntura, né? Então, na atualidade, no Brasil, no momento, está com curso de formação, né? Os cursos, né? Na classificação brasileira de ocupações, né? Está trazendo como curso de formação. Então, mas agora com a ele deve ter um novo reajuste para isso, é esperado isso, né? Claro que também as escolas também vão fazendo uma nova readequação, né, de currículos, né? Então, claro, alguns países vão passar pelo MEC, pelos conselhos estaduais de educação. Então a gente está uma expectativa muito boa com todo o processo e a repercussão, né? De esclarecimento, o exercício da acupuntura mais livre e com um favorecimento que a população possa receber a acupuntura com mais facilidade. No caso, aqui no Brasil, a gente tem em vigor uma portaria desde 2006, né? Em que o CNS, o Conselho Nacional de Saúde, colocou a acupuntura no SUS para 7 classes profissionais. Então, em princípio, para o exercício via SUS, né? Então seria apenas com profissionais pós-graduados. Mas eram 7 classes profissionais. Seriam os médicos, os biomédicos, os fisioterapeutas, os educadores físicos, os enfermeiros, os farmacêuticos e os psicólogos. Que essas classes profissionais já tinham nos próprios estatutos de profissional, de exercício profissional, artigos específicos sobre o exercício da acupuntura. Então, aí o CNS aproveitando não temos certo bem a regulamentação, porque seria a formação em estatuto, né? A regulamentação seria mais o advento da lei. Mas então já tínhamos esse amparo, esse incentivo, né? Inclusive, em próprio 2006 ainda, a Associação Mundial de Acupuntura e Mocha-Bustão mandou uma carta para o governo brasileiro elogiando a iniciativa de colocar o SUS e a facilitação da própria população geral poder dispor dos benefícios da acupuntura. Então, isso tudo trouxe já em 2006. Agora, a expectativa que a gente tem agora em 2019, agora com a formação da lei, é que consiga se facilitar e regulamentar muita discussão de quem faria os exercícios da acupuntura. A lei já deixa mais claro que o exercício mais livre perante, claro, a experiência e formação prévias, no caso, compatíveis, né? Maravilha. E na nossa região já existem escolas superiores e médias já na formação, mesmo sem antes ter essa regulamentação, mas já existia. Sim, nós temos várias escolas já de região acupuntura. aqui? Sim, nós já temos aqui no Brasil todo, nós temos várias escolas de acupuntura, né? No caso, a maior parte delas envolve cursos técnicos ou nível de pós-graduação. Sim, eu estou um pouco desinformado, como é que eu sei que tinha algumas escolas que tinham projetos de graduação. Eu estou um pouco desinformado se já estão todos em vigor. Mas aí alguns já tinham um projeto de graduação em acupuntura. No caso, a lei que está para entrar em vigor, já prevê a graduação em acupuntura já. A lei já está prevendo. Então, com essa regulamentação, passando pela Câmara que já passou, agora falta o Senado, e futuramente, com certeza, deve ser criado um curso superior de graduação na área. Mas provavelmente vão ser criados novos cursos de graduação. É bom porque aí ele vai definir realmente quais são os profissionais. Porque se tiver uma graduação de acupuntura, o profissional vai ser, especificamente, ele já pode se formar na área, né? Sim, nossa expectativa é essa, que se traga mais acupuntura, mais benefícios, que a população possa ver a acupuntura de maneira um pouco mais cotidiana, mais possível, mas um tratamento disponível, né? Não diga que todo mundo seja obrigado a fazer acupuntura, mas que todo mundo veja que é uma possibilidade. No caso de uma real necessidade. Você comentou no SUS, nós já temos no SUS também já atendimento, né, na Sim, nossa temos região? o SUS, temos o pós-saúde aqui em Florianópolis, por exemplo, nós temos pós-saúde com atendimento com acupuntura. A auriculoterapia, por exemplo, nós temos também Itajaí, por exemplo, o pessoal usando a auriculoterapia em pós-saúde também, como Florianópolis. Então já temos, então o pessoal já está, independente da renda que tem, já está tendo acesso ao uso da acupuntura, né?
e os conceitos da medicina chinesa. Então já está tendo mais isso é importante, o SUS poder oferecer esse trabalho, essa especialidade, né, que é muito importante para amenizar, vamos dizer, amenizar a dor, né? Um tratamento, né? Hoje a acupuntura, na maior parte do uso, né? A primeira coisa está sendo muito evidenciada, muito solicitada, né? A primeira coisa, é claro, são os efeitos quanto à dor. Mas muitas vezes o pessoal já se queixa muito na prática, a gente usa muito na prática clínica, as queixas de ansiedade e depressão, também em prática clínica, né? Então, a acupuntura, até como ferramenta de tratamento, ela é bem versátil. Ela consegue também tanto atingir, beneficiar e apoiar tratamentos físicos como tratamentos também emocionais e psicológicos. Então, a ferramenta é muito versátil, né? Então, muitas das vezes ela facilmente consegue se adaptar a tratamentos concomitantes, a psicoterapia, como a fisioterapia ou tratamento alopático também. Não há cortes, né? Mas há muito vício e muitos acréscimos, né? Muito bem, agora vamos falar do seu trabalho, onde você trabalha, onde é seu consultório. Apresenta para o nosso assinante quem é o Cris Acheiro, onde trabalha, certo. Qual é o horário do atendimento, que é o mais importante, é isso, né? Sim. Vendeu. Claro, claro que eu gosto peixe, muito né? de... Não, então, sou fisioterapeuta, aí especializei em acupuntura e também especializei em massagem chinesa. Trabalho no Espaço Prisma, aqui no centro de Florianópolis. Então, meu telefone para contato é 48 99101 7864. Fico sempre à vontade, sempre à disposição de receber quem queira conhecer mais a acupuntura, quem se inteirar mais da medicina chinesa. Eu fico sempre esperando com toda a vontade. No Espaço Prisma, em Florianópolis, capital. Florianópolis, isso. Fica onde com a rua? É no edifício Life Medical Tower, na rua Santos Dumont, próximo à Praça Pedro de Oliveira. Maravilha. Você trabalha com mais profissionais lá ou só você? Não, tem mais profissionais na clínica também. Não sou o único, não. E a sessão, dura quanto uma sessão de acupuntura? A sessão de acupuntura costuma ficar na casa dos 45, 60 minutos, né? Não que o tempo inteiro seja ocupado pela aplicação das agulhas, mas muito tempo a gente dedica também para poder conversar com a pessoa, observar, fazer a diagnose típica chinesa, como o caso da análise de pulso de língua, a coloração do rosto, palpação de pontos de acupuntura, para poder trazer o tratamento com mais adequação e ser mais apropriado para aquela pessoa, né? Então, muito do tempo que a gente usa para isso, mas geralmente o tempo total que se precisa para uma sessão fica na casa de 45 a 60 minutos, de modo geral. E quantas sessões são necessárias, a mínima, para que comece um tratamento, né? Vamos supor, se a pessoa tem um problema de dor de cabeça, quais são a quantidade mínima de sessões que você recomenda para que uma pessoa possa fazer um acompanhamento? Quando uma pessoa mostra uma queixa clínica muito recente, é claro que o tratamento dura poucas sessões para resolver aquela queixa. Quando aquela pessoa precisa ter uma queixa de mais longo prazo, costumeiramente o tratamento fica um pouco mais longínquo. Então, por exemplo, uma queixa de enxaqueca, por exemplo, bem corriqueira a gente trabalhando na acupuntura. Quando a pessoa está com uma crise de enxaqueca, muitas vezes usa uma ou duas sessões, resolveu, está ótimo. Mas a pessoa muitas vezes já tem uma história clínica a respeito disso. Então, essa história pede um cuidado preventivo de evitar novas crises de enxaqueca. Então, muitas vezes vai algumas sessões. Aí, um pouco, a gente precisa saber o quadro nutricional da pessoa, do que ela se alimenta, qual o estresse que ela está submetida, estresse físico, estresse emocional, com o que trabalha, para verificar com mais precisão qual é a origem dessa enxaqueca. Que muitas das vezes a gente observa que os quadros de enxaqueca têm muitas disfunções de fígado que causam esse disparo. Apesar de não estar muito esclarecido ainda a origem de uma enxaqueca, por exemplo, mas já observa que são alteração do fígado, alterações hepáticas. Então, para o cuidado dessas alterações hepáticas que disparam constantemente e predispõem a pessoa a crise de enxaqueca, precisa de um pouco mais de tempo de tratamento. Aí varia um pouco mais o estresse que ela tem e a história dela. Hoje, lá no seu consultório, quais são os sintomas mais recorrentes que as pessoas mais procuram para fazer um tratamento, fazer uma consulta, uma orientação? Hoje, com certeza, ali, se a gente for traçar um perfil, né, da pessoa que procura hoje acupuntura,
Ele vai trazer, seria mais mulheres de raça branca, na faixa etária de 20 a 50, de 20 a 40 anos, algumas até 50. O perfil mais frequente, né? E muitas vezes, e frequentemente, queixa de dores nas costas, principalmente cervical e lombar, principalmente. E muitas vezes muitas queixas de ansiedade e de estresse. A queixa, estou muito estressado, estou cansada, eu não estou mais conseguindo gerenciar bem a minha vida, minha dedicação para meus filhos já está dificultada, quase não consigo ver meus pais. Então são queixas muito frequentes as pessoas apontarem hoje. Realmente, esse dia a dia nosso, essa correria que a sociedade está vivendo agora, com esse advento da tecnologia, né, ao invés de as coisas melhorarem, mas está causando às vezes muita ansiedade na população. Com toda certeza. Muita ansiedade, né? E Com no caso, certeza. o pessoal, problema de depressão, tem algum caso? A pessoa procura também? É recomendado? Muito frequente. A depressão é muito frequente o pessoal procurar. Evidente que eu sou fisioterapeuta acupunturista. Evidente que sempre um caso de depressão, como a queixa em si parte de problemas emocionais, problemas psicológicos, eu encaminho também, peço que a pessoa faça concomitante acupuntura, faça também psicoterapia. Tem um psicólogo já também que Sim. Pode atuar e também né? tem psicólogos acupunturistas também, que aí nesse caso já consegue dar toda a abrangência. Então, mas eu gosto muitas de conversar com a pessoa, saber um pouco mais dela. Enquanto a pessoa está com as agulhas aplicadas, muitas vezes eu gosto muito de conversar com a pessoa, saber muitas vezes o assunto não fica falando sobre doença, muitos assuntos falam sobre futebol, novela, acontecimento do dia a dia, mas muitas vezes é interessante a sessão ser agradável, a sessão ser tranquila, né? Então, mas muitas vezes que se a pessoa quiser fazer tiver um conhecimento mais específico, claro que também vem à tona também nas sessões, né? Mas é sempre legal fazer também o acompanhamento concomitante, né? Com a psicoterapia, isso é indispensável. Mas eu vejo dos casos, pessoas que queixam de depressão me aparecem na clínica, né? As pessoas com essa queixa clínica, os psicólogos depois muitas vezes eu não consigo manter contato, e me fala que a evolução é muito mais rápida. E os que eles conseguem trabalhar em sessões, conseguem atacar coisas mais profundas em período mais curto de tempo. Muitas vezes as pessoas estão mais preparadas para lidar com emoções mais delicadas, no caso, nas sessões. Então eu vejo que as pessoas, e até que eles já começavam psicoterapia e depois de ser acupuntura, os pessoal falam que a evolução foi mais depressa. A acupuntura dá outro apoio. É uma terapia também, as pessoas vão lá às vezes até para conversar, de repente uma boa conversa já alivia, sempre, dependendo, né? Não, em qualquer terapia, qualquer terapia. Muitas das vezes o que tu espera de um terapeuta, né? A primeira coisa do que é que um terapeuta te olhe nos olhos, te trate com respeito. Primeiro, que seja a pessoa na vida dele. Eu mesmo, se eu for, eu também, o diploma não me deixa imune à doença, eu também fico com todas as costas, também fico com dor de cabeça. Então, quando preciso disso, eu também vou procurar também, e também quero que o outro profissional também me olhe nos olhos, me trate com respeito, queira saber de mim, se interesse por mim, não, vou fazer assim, 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 vou fazer isso, aquilo, me dê um parecer sobre a técnica que ele tem disponível. Isso é natural, eu acho que toda pessoa na posição de paciente tem esse direito. Isso é uma coisa que não pode ser de maneira nenhuma questionada. Maravilha. O espaço Prisma, né? Espaço Prisma. Lá atende planos de saúde? Já tá atendendo? Não, lá está só com plano só com particular. Mesmo, particulares mesmo, né? Muito bem, então eu entrevistei aqui o Cris Artiero, terapeuta especialista em acupuntura. Quer deixar algum recado para quem está nos assistindo? Fico muito contente aqui com a participação, mais uma vez aqui na tua companhia. Então, espero que todo mundo possa conhecer um pouco mais do universo que a gente tem na medicina chinesa e na acupuntura. Que sinta mais à vontade, não precisa ficar com aquele receio, meu Deus, a agulha vai doer, a agulha vai assim. Não posso dizer que algum pontinho de acupuntura não seja sensível, mas eu posso dizer que o resultado vai ser bem prazeroso e muito útil. E vai ser bem agradável. Maravilha, muito obrigado, Cris Artiero. Foi um prazer mais uma vez fazer essa entrevista com você. Muito obrigado a você também que ficou conosco até agora. O Show da Tarde vai fazer um pequeno intervalo, volta na sequência, não saia daí. Muito obrigado pela sua preferência.